Olá, eu sou o Thales. Essa é a nova série Comando das Criaturas, que já em seu primeiro episódio conseguiu 100% de aprovação dos críticos. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Todos os episódios estão listados na descrição do vídeo. Esse episódio começa nos apresentando uma instalação secreta do governo dos Estados Unidos. Lá dentro, Amanda Waller e o General Rick estavam assistindo pela TV a invasão de um país chamado Pocolistão por um grupo conhecido como os Filhos de Temícera. Esse grupo é liderado por uma mulher chamada Circe. Ela é uma feiticeira amazona. Além disso, ela alega ser herdeira do trono de Temícera, uma nação governada por mulheres, mas que ninguém sabe se realmente existe. Circe prometeu a todos os filhos de Temícera que depois da queda do Pocolistão, ela os lideraria para conquistar a ilha de Temícera. E realmente vemos que os homens estão acreditando nisso. General Rick Flag mal pode acreditar no que está acontecendo, e Amanda Waller diz que essa nação é amiga dos Estados Unidos há décadas, e o general deve entender que a amizade é sempre baseada em campos de petróleo, especialmente os ainda não explorados num país atrasado. A princesa Ilana, herdeira do Pocolistão, já está negociando esse petróleo com os Estados Unidos, e se uma mulher louca com um chapéu de bruxa tirá-la do poder, algo terrível pode acontecer. Eles precisam ajudar a Ilana. Para isso, Amanda levou o general até a divisão de internamento não humano. O general diz que o Congresso mandou parar as atividades da Força Tarefa X, mas Amanda explica que eles apenas barraram o uso de seres humanos. Naquele lugar não existem humanos. O general então fica em choque assim que vê o que ela quer lhe mostrar. Por mais de 50 anos, apenas os maiores oficiais ficaram sabendo da existência desse lugar. Se usarem esses prisioneiros, com certeza o Congresso não terá o que fazer. Nenhum deles é humano. A primeira que o general vê é aquela moça que parece muito um ser humano, mas Amanda explica que ela é apenas um cadáver. Ninguém sabe como ela se chama, e o pessoal ali a conhece apenas como a noiva. Aquele outro se chama Dr. Fósforo. A pele dele pode queimar pessoas e objetos. O próximo é a Doninha. É um dos poucos soldados ainda vivos do projeto Starfish em Corto Maltese. Amanda pede desculpas ao general, pois sabe que foi nesse lugar onde o filho dele perdeu a vida. O próximo é aquela máquina que já eliminou mais de 300 soldados do Bigodudo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era para ser desmontado, mas Amanda viu potencial nele e todos o chamam de robô recruta. A última é Nina Mazursky. Dentro d'água, ela não se compara a ninguém e é a mais inteligente e razoável do grupo. Amanda e o general então descem para conhecer todo mundo e logo de cara, assim que a porta abre, 3 deles partem para cima dos 2, mas recebem um belo choque do dispositivo da Amanda. Essa é a nova força-tarefa do General Flag, a Força Tarefa M, também conhecida como Comando das Criaturas. Eles irão imediatamente para o Pocolistão defender a princesa Ilana. Já no caminho, o robô recruta quer eliminar o Doninha, pois ele está agindo como se fosse um dos soldados do Bigodudo, mas o general lhe garante que ele não é e o robô fica calmo. Assim que olha pela janela do avião, a noiva pergunta se eles já chegaram ao Pocolistão, e a Nina lhe pergunta se ela já esteve ali antes. Parece que sim. Vemos então a aeronave deles pousando no Pocolistão e eles são recebidos por diversos soldados. Assim que descem do avião, as criaturas são levadas em meio ao Pocolistão e vemos que um dos rebeldes do grupo dos Filhos de Temícera observou tudo e avisou alguém. No caminho dentro do carro, o Doninha até mesmo não aguentou e deixou seus líquidos saírem do corpo. No caminho até o castelo, Nina simpatiza com as pessoas do lado de fora. Assim que o grupo chega no próprio castelo, eles ficam impressionados, pois o lugar é gigantesco. A noiva diz que o dinheiro compra tudo, menos a beleza. Afinal, as fotos dos antepassados são extremamente ruins. O general Rick se pergunta como será essa tal princesa Ilana, mas assim que ela aparece, o homem fica impactado com sua beleza. A mulher diz que é um prazer conhecê-lo e já o chama por seu apelido Bill. O general aceitou sem nem reclamar e todo mundo ficou em choque ao seu redor, pois eles não sabiam desse apelido. O general da princesa Ilana faz uma piada com o general Rick, dizendo que ali não é desse jeito que se veneram a princesa e por causa disso ele será eliminado. O general acreditou e ficou em choque, até que o outro revelou ser apenas uma piada. Todos riram da cara dele, até mesmo a princesa. Os soldados ali do país fazem esse tipo de coisa, pois eles assistem muito a TV dos Estados Unidos e gostam de imitar todas as pegadinhas e jeitos de falar. A princesa então o interrompe para dizer que eles já fizeram um banquete para os convidados e todos vão para a mesa de jantar. Os monstros estão comendo como se nunca tivessem comido em suas vidas, menos a Nina e o robô recruta. Ele
ele é porque não come comida de verdade e ela é porque é muito educada. General Rick pede desculpas à princesa, pois aqueles outros monstros passaram muito tempo na prisão e perderam a delicadeza. Por sorte, a princesa não se importa com isso e diz que gosta muito de ver amigos se divertindo. A jovem daria de tudo para ver sua mãe, a rainha, voltando a se divertir como antigamente, porém ela está desse jeito fora de si há muito tempo. O estado da rainha é o motivo pelo qual a princesa toma conta dos assuntos do Pocolistão, até o dia que ela inevitavelmente tem a sua existência deletada. A jovem cuida da rainha e vemos que a noiva observou tudo isso, mas parece que desconfiou de algo. Depois disso, a Nina pediu para um dos garçons arranjar um pouco de diesel para o robô recruta. Mais tarde, todos vão pro lado de fora do castelo e a Nina continua conversando com o robô recruta. Ela diz que é uma paisagem muito bonita, mas ele fala que não gosta de paisagens desprovidas de soldados do Bigodudo sem vida. Ele está louco para eliminar mais soldados do Bigodudo, pois Amanda Waller prometeu para ele. O robô gostaria muito de um amigo para eliminar soldados do Bigodudo e queria que esse amigo fosse a Nina. Já fazem 74 anos, 23 dias e 52 minutos que ele não elimina nenhum soldado do Bigodudo. Enquanto conversa com a princesa, o general Rick diz para ela que veio para mantê-la segura. Os dois observam o Doninha se divertindo por aí e a princesa pergunta por que ele foi preso. O general então conta que ele eliminou 27 pequenas pessoas que ainda estavam em fase de crescimento. Ela fica em choque, mas o general conta que ele não demonstrou mais nenhum ato violento e ela pode ficar tranquila se não chamar nenhuma pessoa com essas características para o castelo. A princesa então fala que é uma honra ter americanos em seu país, que é um lugar um pouco atrasado, e ela gostaria muito de utilizar toda a cultura norte-americana para ajudar seu povo, levando todo mundo para o século 21. Ela então pergunta se o general é casado, mas ele diz que não. Sua antiga esposa foi o maior erro de sua vida, porém também o levou para seu maior presente, o seu filho. Ele entrou pro exército para dar uma boa vida para o jovem, mas quando ele fez 18 anos, também entrou pro exército e acabou perdendo a vida. A princesa fica triste ao ouvir essas palavras e o general diz que ela e seu filho teriam sido bons amigos. Ela, entretanto, diz que mesmo sabendo que o filho dele deve ter sido um homem muito bom, ela ainda prefere homens mais velhos. A princesa então chama o general até o quarto dela para mostrar o guarda-roupas para ele, mas na verdade não é isso que ela queria fazer. A jovem então já sai arrancando a roupa. Ela parte para cima do general, louca para fazer sem vergonhices com ele, pois ali no Pocolistão não existem homens como o general. Ninguém tem coragem de se aproximar dela e acham que ela tem que ser apenas a princesa. Só que o general rapidamente se desvia de suas tentativas e fala que amanhã eles podem se encontrar de novo para montar um plano melhor para a defesa dela. O homem então sai dali do quarto e deixa o robô recruta e o Doninha de guarda. Enquanto o Doninha dorme, o robô recruta fica contando os números de soldados do Bigodudo que ele eliminou durante a Segunda Guerra. O Dr. Fósforo estava sozinho e Nina se deitou em uma banheira para tomar um banho, só que viu que a noiva saiu pela janela. A Nina então a seguiu descendo as escadas e a noiva não entendia por que ninguém estava impedindo as duas de saírem. Nina explica que é porque elas são convidadas. A noiva então vai até o portão principal e pede um dinheiro para um dos guardas. O homem vai dar uma nota para ela, mas ela toma todo o dinheiro dele e sai do castelo junto com a Nina. Assim que levanta o braço, um táxi aparece instantaneamente e no idioma daquele homem, a noiva pede para ser levada até o castelo do Frankenstein. O taxista ficou em choque, mas mesmo assim levou as duas. No caminho, elas viram a decadência das ruas do Pocolistão. Enquanto estava dormindo, o general foi surpreendido com a presença do Dr. Fósforo tentando pegar o dispositivo de segurança no quarto dele. Os dois então começaram um embate por esse dispositivo. Dr. Fósforo toca fogo em tudo que toca e graças a isso, o piso acaba partindo e eles caem no meio da cozinha, com os funcionários trabalhando bem na hora. O embate continua lá dentro. O Dr. Fósforo quer o dispositivo de qualquer maneira para poder escapar dali. Só que o general não vai desistir e continua partindo para cima dele, mesmo se queimando no processo. Por sorte, ele finalmente conseguiu derrubar o Dr. Fósforo e pegou o dispositivo de volta. O Fósforo implorou para que ele não desse o choque nele e a princesa Ilana apareceu bem na hora para saber o que estava acontecendo. O homem então começa a brigar com o Fósforo, dizendo que se ele contasse para Amanda Waller o que acabou de acontecer, ele iria passar o resto de sua vida preso. Os dois estão no mesmo time e têm que trabalhar juntos. Parece que o Dr. Fósforo entendeu isso. Vemos que a noiva e a Nina chegaram ao endereço do Frankenstein e a noiva conta que foi ali onde ela nasceu. As duas invadem a propriedade e uma idosa do outro lado da rua, que tem um celular como plano de fundo suspeito, ligou para um certo homem que estava num iate. Ela está
avisando a ele que a mulher que ele procurava finalmente apareceu na mansão, e esse homem fica em choque todo emocionado, pois finalmente sua noiva apareceu depois de tantos anos. O episódio começa com diversas partes de corpos femininos espalhados por cima de uma mesa, e o ano é 1831. Dr. Victor Frankenstein conversava com seu monstro, o Eric. A criatura está com muita inveja de seu criador e pai Frankenstein, pois ele tem uma esposa e o Eric não tem. O monstro exige que seu criador crie também uma esposa para ele. Dr. Frankenstein tenta dizer que não pode fazer isso, pois mal acabou de criar o Eric, só que a criatura não vai aceitar. Ele diz que se Frankenstein não lhe criar uma esposa, ele vai eliminar a esposa do doutor, pois segundo a ótica dele, essa seria uma troca equivalente. Assustado, o Dr. Frankenstein tenta acalmar o Eric, dizendo que conseguiu diversas novas partes de corpos com seu agente funerário e espera que elas sejam do agrado dele. Assim que olhou um dos rostos, Eric ficou emocionado e até chorou. Aquele é o rosto de seu verdadeiro amor. No presente, Nina perguntava para a noiva por que elas foram até aquela mansão. Ao mesmo tempo, no palácio, o general explicava para a princesa que tem aquele dispositivo que dá choques nos monstros que tentem sair do controle. Isso é apenas para garantir a segurança dela. Vemos, entretanto, que a jovem está mais preocupada em curar os ferimentos do general e pede para ele remover sua camisa. Ela o observa de maneira suspeita enquanto os dois conversam e ela cuida dos ferimentos dele. O general tenta garantir que sempre vai fazer de tudo para mantê-la segura, e a jovem apenas se impressiona cada vez mais com toda a gentileza do general. Isso é muito raro ali no Pocolistão, e aí de repente ela começa a, digamos, alisar o general. Segundo a jovem, essa não foi a primeira luta dele essa noite. Nina e a noiva observavam um quadro e a Nina perguntou se aquela é a família da noiva, mas ela disse que não. Aquela é a família de seu criador e eles nem moravam ali. Essa mansão era apenas o lugar onde ele trabalhava. A família morava no final da rua. As duas continuam andando na mansão e encontram o lugar exato onde a noiva foi criada. Seu pai era um cientista, um homem renegado. Naquela mesa foi onde ele conseguiu completar o experimento que trouxe a noiva à vida. No momento que ela respirou pela primeira vez, Eric já estava louco para se aproximar e dar as flores para ela, dizendo que os dois são apaixonados. Mas Frankenstein mandou ele esperar um pouco, afinal, aquela é a primeira vez da noiva no planeta Terra. É como se ela tivesse acabado de nascer, ainda não entende nada, nem sabe o que está a seu redor. O próprio doutor é que se aproxima para tentar acalmá-la, mas Eric não lhe deu ouvidos e brotou do nada, assustando demais a noiva. Nina está assustada com a história da noiva, pois parece ter sido muito terrível, e a noiva diz que para seres humanos é normal, Deus faz que eles esqueçam um dia que nasceram com o tempo, mas para os monstros a ciência não é tão clemente. Nina tenta dizer que não é humana, mas a noiva a manda parar de bobeira. Todos sabem que ela é humana, apenas pode respirar embaixo d'água. Os outros é quem são os monstros. Nina agora quer saber o que a noiva está procurando, pois o general já vai perceber que elas sumiram. Se não voltarem logo, vão levar um choque daqueles. A noiva diz que não se importa com isso, mas fala que está procurando um colar de turmalina. E depois começou a se lembrar do dia que o Dr. Frankenstein a ensinava a respeito de várias coisas, inclusive utilizando o tal colar de turmalina. No presente, Nina fica o tempo todo insistindo que elas deveriam voltar, mas a noiva fala que só vai voltar depois que encontrar o tal colar. Do lado de fora da mansão, aquele homem dos filhos de Temícera disse pro resto do grupo que dois monstros entraram na antiga mansão do Frankenstein. A feiticeira ouviu tudo e mandou que eles pegassem o endereço. Lá no castelo, a princesa queria saber a respeito de todas as cicatrizes do general, e ele ficava contando até que ela foi abaixando suas mãos cada vez mais, e outra vez o general tentou fugir do avanço dela. Só que dessa vez a princesa foi direta. Ela diz que será a rainha em breve e consegue tudo o que quiser. A jovem então dá um beijo no general e os dois começam imediatamente com a sem vergonhice. Do lado de fora, o Dr. Fósforo, o Doninha e o robô recruta estavam junto de um dos generais da princesa, ouvindo toda a sem vergonhice que tinha lá dentro. Dr. Fósforo pediu pro general esperar pelo menos 30 segundos pro general terminar, ou talvez por ele ser um pouco mais, digamos, experiente, até 1 minuto. Sem outra escolha, eles ficaram ouvindo os barulhos lá dentro, e a cena corta para a noiva ainda na casa do Frankenstein. Ao entrar no quarto dele, ela se lembra do dia que Eric brigou com seu próprio pai por causa dela. O monstro dizia que a amava e queria ela apenas para ele, mas o doutor tentava convencê-lo a ter
ter paciência. Irritado, Eric acabou o pegando pelo pescoço e estava prestes a eliminá-lo. Ele quer que a noiva o ame de qualquer maneira, pois o doutor fez ela pra ele. Eric então o arremessou e saiu dali. A noiva foi tentar consolar o doutor, que disse que estava tudo bem. No presente, ela chora com essas memórias. Por sorte, Nina encontrou o tal colar e veio entregá-lo para a noiva. Ela então começou a ter mais memórias do dia que o Dr. Frankenstein deu aquele colar para ela de presente de verdade. Os dois estavam passando cada vez mais tempo juntos e a noiva ficou muito feliz ao receber esse tal presente, pois significava o nível de afeição que o doutor sentia por ela. Ele então colocou esse colar no pescoço da noiva e no presente Nina perguntava se o colar era importante para ela, mas a noiva não falava nada, até que viu a feiticeira do lado de fora. A mulher imediatamente começou o ataque. Lá no palácio, depois que o minuto passou, os outros monstros avisaram pro general que a noiva e a Nina estavam sumidas. Por sorte, elas têm rastreadores em seus corpos e o general poderá utilizar a ajuda do general do exército da princesa para encontrá-las. Todos então vão atrás delas duas. A feiticeira já estava lá com o seu exército, os filhos de Temícera, e a noiva vai fazer de tudo para combatê-la e se defender ao mesmo tempo que tenta salvar a Nina. A noiva é muito boa no combate e extremamente poderosa. Ela desce o cacete nos homens soldados com extrema facilidade e arremessa eles para fora do castelo. Tudo isso enquanto foge dos ataques da feiticeira e acaba indo parar do lado de fora com a Nina. Ela pega um objeto letal de um dos soldados e elimina diversos à sua frente sem a menor pena. Em seguida, a feiticeira se aproxima, mas disparos não funcionam contra ela, afinal ela tem poderes mágicos. A noiva manda a Nina correr e depois arremessa um carro em direção à feiticeira para distraí-la e consegue aparecer de surpresa por trás desse carro. Ela desce o cacete na feiticeira, as duas vão lá pro alto e voltam para dentro da mansão, mas como tem poderes mágicos, a feiticeira consegue se teleportar e assim que olha a mesa onde foi criada, a noiva se distrai mais uma vez. A feiticeira então consegue pegá-la por trás e descer o cacete nela, enquanto a noiva se lembra do dia em que ela fez sem vergonhices com o Dr. Frankenstein. Os dois estavam se apaixonando e o Eric pegou eles no flagra. O monstro ficou extremamente triste e começou a chorar. No presente, por ter se distraído com essas memórias, a noiva entrou na pancada de verdade para a feiticeira, que estava prestes a eliminá-la como um recado para o pessoal dos Estados Unidos. Só que numa tentativa desesperada, a noiva utilizou um pedaço de vidro para tirar a feiticeira de cima dela e depois continuou descendo o cacete na mulher. Nina corria do lado de fora para tentar chamar a ajuda do general, mas foi surpreendida pela presença dos soldados. Eles começaram a efetuar disparos contra ela e enquanto isso, a noiva estava prestes a eliminar a feiticeira, só que a mulher transformou os braços dela em dois negócios molengos. Agora não tem jeito, ela entra no cacete e é empurrada lá de cima pela feiticeira, ao mesmo tempo que a Nina teve o aquário em sua cabeça destruído pelos soldados. As duas caíram lado a lado e nesse momento a noiva tem uma memória terrível. Ela se lembra do dia que encontrou o Eric lá dentro da mansão e ele diz que fez o que tinha que fazer. Dr. Frankenstein era um obstáculo para o amor deles e por causa disso, Eric deletou sua existência. A noiva partiu para cima dele por causa disso e os dois começaram um combate. Tudo começou a pegar fogo e a noiva, muito triste, correu daquele lugar. A partir daí, através dos anos, décadas, séculos e lugares diferentes, o Eric sempre tentava correr atrás da noiva e ela dava um jeito de escapar dele. Eles passaram pela Europa, Estados Unidos e diversos cenários como o Velho Oeste e até mesmo em tempos modernos quando a noiva tocava em uma banda. Os dois, entretanto, nunca ficaram juntos. No presente, a noiva pediu desculpas para Nina, que mandou ela para aquele lugar, e um soldado desmaiou a noiva. O episódio então acaba. Dá like! O episódio 3 começa com o resto dos monstros chegando até a mansão onde estavam a noiva e a Nina. O robô recruta já quer largar o aço contra a mansão, mas o general manda esperar, pois a noiva e a Nina ainda estão lá dentro e não estão se movendo. O pessoal dos filhos de Temícera devem estar lá dentro e assim que eles entrarem, tem que atacá-los e não pararem até que todos sejam eliminados. Essas palavras fazem o robô recruta ter algumas memórias. Ele se lembra do tempo que andava com o seu esquadrão na Segunda Guerra Mundial. Era sua primeira missão e o líder do esquadrão mandava ele sempre ficar perto, até que de repente ouviu alguma coisa e mandou todos pararem. O líder perguntou para o sniper se havia alguma coisa ali à frente e ele encontrou diversos grupos de soldados do Bigodudo. O líder do esquadrão então mandou todos se abaixarem e os alemães começaram a atacá-los. Os americanos lutaram um pouco contra eles, mas eram muitos alemães e vemos que o robô
recruta começou a identificá-los um a um como soldados do Bigodudo. Imediatamente ele colocou seus objetos letais para fora e esticou suas canelas para ficar lá no alto. O robô mandou todos do esquadrão deitarem no chão e depois começou a largar o aço contra os soldados do Bigodudo. Ele girava e eliminava todo mundo. Tem gente até tentando colocar as tripas de volta para dentro do corpo. É muito sinistro. O robô rapidamente elimina todos os soldados do Bigodudo e o pessoal do seu esquadrão ficou tão feliz que o levaram para comemorar num botequim. Eles nunca viram nada como isso e, chamando o robô de Homem de Lata, eles dizem que ele será sempre o irmão deles ali na Companhia Moleza, o nome do esquadrão. Todos oferecem um brinde ao Homem de Lata. Vemos que ele ficou muito feliz. De volta ao presente, todos se espalharam e invadiram a mansão, quebrando as paredes, e encontraram a noiva amarrada a uma cadeira ali na frente. Eles ficaram preocupados, pois ela parecia desesperada. Essa deve ser uma armadilha, mas mesmo assim o general se aproximou e removeu a fita que tapava a boca dela. Ele pergunta onde estão os filhos de Temícera e a noiva diz que já foram embora. Eles simplesmente saíram dali. Ela estava desesperada, pois queria que tirassem a fita de sua boca. O robô recruta pergunta onde está a sua amiga Nina e a noiva diz que no andar de cima eles a levaram para lá. O robô então vai lá procurar por ela e rapidamente consegue encontrá-la dentro de uma banheira coberta por arame farpado. Ele remove todo o arame e diz para ela que sua gigante decepção por não ter encontrado nenhum soldado do Bigodudo para eliminar ali diminuiu no momento que ele percebeu que ela está viva. Nina fala para ele que não pode ficar fora d'água, pois o seu capacete quebrou quando eles efetuaram um disparo, mas o robô recruta já vai dar um jeito nisso. Ele simplesmente remove a banheira e vai carregá-la de volta ao castelo. Dr. Fósforos tirou as correntes da noiva e ninguém entende por que os filhos de Temícera deixaram as duas naquele lugar, até que de repente o general percebe a verdade. Foi para pegar a princesa. Todos então voltam pro carro. O robô recruta traz a Nina dentro da banheira e eles partem de volta ao castelo para proteger a princesa. O robô recruta então tem mais uma de suas memórias. Ele se lembra do dia que foi levado até um programa de auditório para fazer uma entrevista. Nessa época, todos gostavam muito dele, pois, segundo o apresentador, ele sozinho lá na Alemanha eliminou mais de 1000 tropas do Bigodudo. Enquanto o homem o apresentava, vemos que o robô recruta estava analisando o pessoal da plateia e o apresentador perguntou o que ele estava vendo. O robô recruta então perguntou se ele checou todas as identidades do pessoal ali na plateia. E o apresentador responde que é claro que não, por que eles fariam isso? E o robô recruta rapidamente responde que é para ver se tem algum soldado do Bigodudo escondido ali, pois se tiver, ele será eliminado rapidamente. Todos ficam muito assustados com isso e o apresentador diz que acha que não tem nenhum soldado do Bigodudo ali, mas o robô recruta diz para ele que é isso mesmo que um soldado do Bigodudo diria. Aí sim, todo mundo ficou assustado, até o apresentador. O general do exército que estava ali na plateia falou com um certo cientista que o robô não foi criado para participar desse tipo de evento. O cientista então o corrige, dizendo que ele não é um robô e sim um sistema de inteligência artificial. Esse próprio cientista nunca percebeu isso, mas parece que o robô recruta tem uma vaga autoconsciência. Isso é muito incrível e por causa de suas palavras, o general resolve fornecer o robô recruta para esse cientista poder estudá-lo. Ele o levou para seu laboratório e já começou separando do resto do corpo para estudá-lo. O robô, assim que acordou, perguntou se ele era um dos soldados do Bigodudo e quando o cientista disse que não, ele ficou bem decepcionado. O cientista então explica que está estudando o corpo dele e vai devolver a outra metade assim que terminar, talvez até mesmo adicione melhorias. O robô é um projeto extraordinário para algo feito em 1943. O robô do nada pergunta se tem algum soldado do Bigodudo ali perto e o cientista fala que ele está muito preocupado com isso. O robô então explica que foi criado com o único objetivo de eliminar soldados do Bigodudo e seus aliados. O cientista pergunta se ele quer fazer isso, mas o robô simplesmente fala que o que ele quer é irrelevante, só a sua diretiva importa. O cientista insiste, se ele teoricamente não tivesse diretivas, o que ele gostaria de fazer? E o robô responde que gostaria muito de se reencontrar com os seus irmãos, o pessoal da Companhia da Moleza. Assim eles poderiam eliminar soldados do Bigodudo juntos. O cientista fala que não conhece ninguém desse esquadrão, afinal a guerra já acabou há 20 anos. O cientista então continua dizendo que o robô recruta vai ajudá-lo muito a criar uma nova geração de robôs automáticos. De volta ao presente, vemos a princesa Ilana sendo acordada por um de seus soldados que veio tirá-la dali, pois o castelo está sob ataque. Mas no momento que ele vai sair na porta, o homem é
simplesmente evaporado por um disparo. Os filhos de Temícera já estão ali e a princesa vai ter que correr por sua vida. O comando das criaturas ainda está se aproximando e, fugindo pelo castelo, ela encontra seus soldados batalhando contra os filhos de Temícera. 2 deles estão atrás dela e avisam a outros que conseguem chegar bem na frente e pegá-la. Um deles fala que a rainha mandou eliminar a princesa, mas a jovem consegue utilizar suas unhas para se defender e fugir desse homem. Ela corre para seu quarto e tranca a porta. Do lado de fora, seus soldados estão sendo eliminados, até que o comando das criaturas finalmente chega. Com o carro, eles já eliminam o primeiro dos filhos de Temícera e depois saem efetuando disparos. E é muito legal ver o Dr. Fósforos se defendendo dos disparos dos filhos de Temícera com seu calor. Um dos soldados trouxe o capacete para Nina, mas ela não sabe nem como ajudar nessa batalha, e o soldado é eliminado bem na frente dela. Nesse momento, o robô recruta se lembra do passado de novo. Depois de muito tempo parado, passando de laboratório em laboratório, ele chegou ao final dos anos 90 e um certo colecionador de equipamentos militares veio comprá-lo na loja de outro. Esse homem, chamado Sam, levou o robô recruta para casa, onde ele morava com muitos gatos. Esse é o novo amigo deles, e o homem já coloca gasolina para abastecer o robô recruta. O homem se apresenta como Sam e fica muito feliz em poder ter o robô ali em sua casa. Os dois se divertem muito assistindo a vários filmes de guerra junto com os gatos do Sam, e o robô até conhece a coleção de objetos militares dele. Um dia, o homem coloca um casaco e um boné no robô recruta para levá-lo para dar uma volta. O robô diz que não sente frio, mas é melhor ser coberto para não enferrujar. Sam o coloca no carro e vai levá-lo para conhecer seus amigos. O robô recruta pergunta se eles vão fazer um brinde pro Homem de Lata, e Sam garante que sim. Ele está muito feliz. Finalmente eles chegam à reunião. O robô recruta conhece os tais amigos do Sam, que diz para eles que esse robô será uma boa ajuda à causa. Antes de se sentarem, o robô recruta começa a olhar pro pessoal e percebe que algo de errado não está certo. Até que a reunião começa e um dos amigos do Sam apresenta aquela como a reunião nacional do clube do pessoal do Bigodudo. O robô recruta fica em choque, tá cheio de soldados do Bigodudo ali na frente dele. E de volta ao presente, vendo toda aquela situação, o robô recruta perguntou pro general se aquele pessoal são soldados do Bigodudo, e muito feliz, o general respondeu que sim. O robô se lembra mais uma vez do passado. Naquela reunião, ele mandou esses soldados se prepararem para perder a vida e começou a eliminá-los, partindo pelo próprio Sam. O robô se diverte e sorri enquanto elimina todo o pessoal do Bigodudo, e ali no presente ele também está rindo muito. A nova tecnologia em seu corpo permite que ele saia flutuando e efetue disparos enquanto gira no alto. O general só manda os outros se deitarem no chão. O robô recruta larga o aço em todo mundo e destrói os filhos de Temícera, se lembrando também daquela reunião que ele destruiu todo mundo lá dentro. Tudo que o robô queria era se reencontrar com seu esquadrão antigo. Depois daquele evento lá do clube dos soldados do Bigodudo, ele foi preso e passou muito tempo lá na prisão. O pessoal do julgamento não estava nem aí que ele simplesmente tentou defender o país e permitiram que ele fosse preso. O robô recruta no presente estava se divertindo muito ali, eliminando os filhos de Temícera, até que do nada ele simplesmente foi deletado. A feiticeira Circe chegou. Ela o destruiu com facilidade e partiu para o castelo para pegar a princesa Ilana. Ela abriu um cofre para pegar um objeto letal e se defender dos homens que tentavam pegá-la. Por sorte, ela eliminou os dois, mas a feiticeira logo apareceu. A mulher começou a atacar a princesa, dizendo que precisa eliminá-la. A jovem não tem a menor chance, até que o Doninha chega do nada e ataca a feiticeira, a levando para fora do castelo. Ele desce o cacete nela e o Dr. Fósforos também se apresenta, dizendo que ama um bom churrasquinho, e começa a usar sua temperatura contra a feiticeira. O general fica em choque e a noiva diz que ele queria monstros, então tá aí, esses são os monstros. Nina foi procurar pelo robô recruta e encontrou sua cabeça. Ele está feliz pois eles lutaram junto contra soldados do Bigodudo. Foi um dia lindo e propôs um brinde ao Homem de Lata para depois apagar de vez. Assim que terminar de descer o cacete na feiticeira, ela diz que eles não sabem o que fizeram. Eles condenaram o mundo inteiro à morte. E o episódio acaba. Dá like! O episódio 4 começa com o general Rick Flag se despedindo da princesa Ilana. Aparentemente os dois estão apaixonados e a jovem pergunta se ele vai voltar ao Pocolistão depois para poder vê-la. O general explica que ele tem que levar a feiticeira Circe de volta aos Estados Unidos para descobrir o que aconteceu, mas a princesa acha que seria muito melhor simplesmente deletar a existência dela. General Rick tem que explicar que não é desse jeito que os americanos fazem
fazem as coisas, na maioria das vezes. Princesa Ilana então elogia o general, ele é um homem muito bom e ela tem sentimentos por ele. Só que o Rick Flag apenas diz que tem que ir embora e dá as costas. Depois disso vemos uma certa advogada chegando à penitenciária de Belly Reeve, o lugar onde ficam os monstros, para saber onde está seu cliente, o Doninha. Ela fala com um dos funcionários do lugar e diz que vai criar o maior escarcéu se não puder falar com seu cliente. Mas o homem não pode dar uma desculpas pro motivo do Doninha não estar ali e tenta falar que ele simplesmente está doente. Mas enquanto conversavam, a advogada viu o Doninha saindo do avião quando os monstros chegaram. Assim que eles desceram, Rick Flag elogiou a noiva, dizendo que ela foi muito boa durante a missão e se ela quiser participar da próxima, pode falar, ele vai gostar muito. A mulher, entretanto, não sabia que tinha uma escolha. Vemos que de longe, quem observava os dois conversando era o próprio Eric. Instantaneamente, ele colocou diversas coisas na cabeça, achando que a noiva estava apaixonada por aquele homem, e o militar que está a seu lado, que ele contratou para levá-lo até ali na prisão, diz que aquele homem é o general Rick Flag. Eric fica triste na hora, a noiva realmente está apaixonada, afinal, o general Rick Flag é muito bonito. Agora, Eric está com raiva disso, a noiva deve ter se apaixonado, pois o general tem barba, e no rosto do Eric não nasce barba nenhuma. Ele então começa a achar que os militares ali estão debochando da cara dele e parte para cima dos homens. Segundo Eric, ele não é uma criança sem barba. Enquanto isso, lá embaixo, a advogada finalmente se aproximou do Doninha. Ela o chama de John Doe, afinal, ninguém sabe o nome dele, e isso é algo como João Ninguém. Quando o general aparece, a advogada, que se chama Elizabeth Bates, pergunta para onde o general levou esse homem, e o Rick já fica em choque. Homem? Como assim? Além disso, ninguém sabe o nome verdadeiro do Doninha, pois ele não pode falar. O lugar para onde ele foi levado é informação confidencial, e a advogada diz que seu cliente é inocente, e o general pergunta se ele então não eliminou aquelas 27 crianças. O Doninha então se lembra dessa noite que ele estava em um lugar pegando fogo com uma criança na boca quando as autoridades se aproximaram. A advogada no presente diz pro general que o Doninha foi apenas acusado e condenado injustamente pelo fato de eliminar 8 crianças, não 27. O general continua debochando dela e a mulher fala que não existem provas de verdade a respeito desse crime. Ela está esperando por ele há 3 dias e o general permite que ela o leve para questioná-lo um pouco. Enquanto isso, Eric caía com aquele helicóptero e depois, com a maior facilidade, eliminava o piloto. Ele agora vai fazer de tudo para eliminar o general. Lá dentro da prisão, Amanda Waller já esperava o general. Ele acabou de chegar e agora eles vão poder interrogar a feiticeira Circe. Ela já chega desesperada dizendo que todos vão pagar pelo que fizeram. E assim que os guardas saem do lugar, Amanda Waller se apresenta para ela. Segundo a feiticeira, eles não têm o direito de mantê-la presa ali e pergunta quais são as acusações. Amanda diz que é bruxaria em 1º grau e maléfica em 2º grau. A feiticeira diz que vai eliminar todos ali, mas Amanda explica para ela que já sabe que ela só pode lançar feitiços com as mãos livres. Ou seja, agora ela é apenas uma mulher ruiva com uma roupa muito indecente. Amanda então fala que a ruiva se meteu num incidente internacional e se ela ajudá-la, Amanda poderá ajudar a feiticeira. A mulher então pergunta para que a feiticeira foi pro Pocolistão e Circe responde que foi para tentar salvar a vida de todo mundo. Amanda pergunta salvar do quê? E a feiticeira explica que da própria princesa. Ela tentou eliminar a jovem para poder salvar o mundo. Amanda, entretanto, apenas vê na ficha dela que a mulher eliminava diversas pessoas. Não faz sentido essa conversa de salvar o mundo. E a própria feiticeira explica que nem mesmo o demônio quer ver o mundo perder a vida. Amanda quer um motivo para acreditar nela. E a feiticeira diz que pode mostrar o futuro para ela. A mulher pode aceitar enxergar esse futuro ou continuar se afundando na própria ignorância. O único jeito de mostrar esse futuro é se Amanda ficar perto dela. O outro funcionário diz para Amanda que, segundo os arquivos, a feiticeira Circe tem a capacidade de prever o futuro. Com as mãos amarradas, ela pode não utilizar seus feitiços, mas talvez consiga entrar na sua mente. O general diz que isso é muito perigoso e ela não deveria fazer isso. Ao mesmo tempo, a advogada Elizabeth estava lá tentando conversar com o Doninha, mas ele não focava em nada. Ela perguntou se alguma daquelas fotos de crianças significavam alguma coisa para ele e vemos que o Doninha teve mais algumas memórias. Foi do dia que ele apareceu no quintal de uma escola e as crianças o encontraram. Elas ofereceram comida para ele, que aos poucos foi se aproximando. No presente, ele observava a foto daquela jovem como se fosse dar algum sinal, mas acabou apenas tentando devorá-la. O tempo acabou e os guardas vieram tirar o Doninha dali. Elizabeth prometeu que vai tirá-lo daquele lugar. Enquanto isso, na outra sala, Amanda
Amanda Waller se aproximou da feiticeira Circe, que utilizou seus poderes para passar a visão do futuro para ela. Nessa visão, a princesa Ilana comandava um exército gigantesco que bombardeava os Estados Unidos, e junto dela estava um gorila de armadura. Será que é o Gorila Grodd? Juntos, eles comandaram um exército que eliminaram todo o povo americano. Ilana tomou conta da Casa Branca e à sua frente estavam os corpos sem vida de todos os membros da Liga da Justiça, até mesmo o próprio Superman. A princesa ria muito com esse feito. Depois de mostrar essa visão para Amanda, vemos que a própria feiticeira Circe estava muito triste, ela até chorava. Não deu outra, Amanda acreditou em tudo, parecia muito real, e ela fez uma ligação. Ela ligou para a maior especialista a respeito de tudo sobre a ilha de Themyscira. A mulher confirma que Circe realmente pode ver o futuro, e o general Rick Flag não gosta muito dessa conversa, pois mesmo que seja um lugar de verdade, ninguém sabe nada a respeito de Themyscira, e todo mundo que coloca os pés lá perde a vida. Segundo a especialista, Circe já utilizou seus poderes antes para avisar pessoas a respeito de um tsunami, e muitas pessoas não a ouviram. Uma hora depois, o tsunami realmente aconteceu, e só sobreviveram todos que a escutaram e saíram de suas casas. Amanda então pergunta se tem como a feiticeira ter utilizado seu talento de maneira errada com ela, mas a especialista explica que ela pode ver o futuro e não imaginá-los. O que ela mostrou para Amanda não pode ser mentira. Sabendo disso, Amanda Waller instantaneamente manda o general Rick Flag pegar os monstros e voltar até o Pocolistão para eliminar a princesa. O general não quer fazer isso. Para ele, essa conversa de prever o futuro é mentira, pois se ela pudesse fazer isso, teria visto que o Doninha e o Dr. Fósforo iriam descer o cacete nela. Mas aí a especialista explica mais uma vez que pessoas que podem ver o futuro não controlam essa habilidade. Amanda então insiste nas ordens. Agora que eles têm a confiança do Pocolistão, deve ser muito fácil se infiltrar no castelo para eliminá-la, mas o general não quer fazer isso. Se os Estados Unidos começarem a eliminar qualquer um por apenas uma ameaça futura, o que será do mundo? E Amanda explica que o trabalho dos Estados Unidos é salvar o próprio mundo, não importa como. O general tenta defender a princesa dizendo que a conheceu, mas segundo Amanda, não é só porque ele fez sem vergonhices com ela que conhece todo o seu caráter. Mas não adianta, o general diz que não vai fazer isso e pronto, depois ele sai dali. Agora Amanda terá que encontrar outro líder para o comando das criaturas. Enquanto isso, os monstros estavam lá recebendo sua alimentação, só que um outro monstro da prisão veio subtrair a comida da Nina. Ela está cheia de fome, pois acabou de chegar de viagem, mas não adianta chorar. Vendo isso, a noiva se aproximou e desceu o cacete naquele monstro por ter subtraído a comida da Nina. Ela o eliminou com toda a facilidade, atingindo a bandeja em alta velocidade contra a mandíbula dele. Dr. Fósforo então pegou a comida da outra monstro e passou para Nina, dizendo que agora todo mundo tá feliz, menos a outra que vai ficar com fome e além disso é feia. De repente, um dos funcionários chega no lugar com alguns guardas querendo falar com a noiva, e ela acha que é para voltar para Solitária, mas na verdade o homem explica que ela vai liderar a equipe até o Pocolistão de novo. Ela, Nina, Fósforo e o Doninha têm que se preparar para sair agora. Vemos que o general estava do lado de fora dirigindo e tentando falar com a princesa, mas ele não conseguia. Um pequeno carro estava o seguindo, e quando ele chegou em casa, de dentro desse pequeno carro que capotou na frente da casa dele, saiu o próprio Eric. O noivo da noiva partiu para cima do Dr. Rick Flag dizendo que ela não queria amá-lo. O general tentou de tudo para se defender, ficou sem munição em seu objeto letal e continuou desviando dos ataques do Eric, até conseguir montar nas costas dele e ter tempo de recarregar. Assim, ele colocou o objeto letal bem no olho do Eric, o fazendo parar de atacar, pois senão perderia a vida. Eric fazendo pirraça é bem engraçado. O general então diz que ele o atacou sem nenhum motivo, e Eric diz que não é assim. Ele ri muito do general e depois começa a chorar, dizendo que ela não queria amá-lo. O general pergunta quem? A princesa? E Eric explica, é claro que não, a noiva. Ele está muito irritado. A noiva é sua noiva, não do general. Agora que entende tudo, o general explica que não tem nada a ver com a noiva. Ela não é o tipo dele e ele não é o tipo dela. Mas segundo Eric, ela é o tipo de qualquer um. E o general também, pois ele é muito bonito. O general agradece o elogio, mas diz que não tem nada a ver com isso. Eles então param para poder conversar. Eric quer um pouco de chá e o general explica tudo para ele. Eric diz que é um lindo amor entre o homem e a princesa e ele tem que lutar por ela. Segundo o general, ele não pode deixar que Amanda simplesmente elimine a princesa, e Eric concorda com isso. A história deles é como a história de vários casais em diversos filmes. Ele e a noiva é a mesma coisa, os dois foram destinados a estarem juntos para sempre e ele vai fazer de tudo por ela. O general então diz que eles podem um ajudar ao outro, e na hora Eric já diz que
eles são melhores amigos. Vemos que os monstros já estão indo pro Pocolistão e a noiva explica que salvou a Nina porque estava devendo a ela, afinal quase fez a jovem perder a vida. Enquanto isso, o Doninha dormia e sonhava com o passado. Aquele dia, ele brincou muito com as crianças naquela escola que descobriram que a porta estava aberta e começaram a entrar para brincar lá dentro. Um homem viu tudo do lado de fora e achou que o Doninha era uma espécie de lobisomem querendo eliminar as crianças. Ele avisou as autoridades, pegou um objeto letal e voltou até a escola. Enquanto isso, as crianças brincando lá dentro acabaram tocando fogo em tudo com uma garrafa de bebida. Mas quando elas tentaram correr, o homem apareceu ali para, entre aspas, defendê-las. Ele desce com seu objeto letal e vê o Doninha em cima de uma delas, brincando com a jovem, mas acha que está atacando. Ele então começa a efetuar disparos e o Doninha tem que se esconder. Os disparos fizeram vazar combustível dessa espécie de gerador e tudo explodiu. Diversas crianças foram atingidas e Doninha, desesperado, tentou salvar aquela jovem. Ele a pegou pela roupa e saiu correndo com ela dali. Só que as autoridades chegaram nesse momento e acharam que ele estava a eliminando. Eles começaram a efetuar disparos. O Doninha correu, mas depois foi cercado no corredor e foi atingido por diversos disparos. A jovem acabou caindo e o Doninha já não tinha mais forças para tentar salvá-la. As autoridades chegaram e o prenderam, enquanto a jovem ficava presa no meio dos escombros e perdia a vida. Doninha ficou desesperado. Ele apenas queria salvar os jovens. O monstro tem pesadelos com isso todos os dias. O episódio 5 começa durante uma aula da professora McPherson lá na universidade onde ela ensina. A mulher está dando uma aula a respeito da ilha de Temícera e já começa perguntando para uma de suas alunas quais são as 3 coisas que ela mais gosta a respeito de Temícera. A primeira coisa são as antigas esculturas de Antígona. Além disso, também tem as recém-descobertas poesias de Opolônia. Mas vemos que a professora McPherson ficou extremamente desapontada com essas respostas. A mulher diz que, na verdade, o que tem de melhor na ilha de Temícera são as mulheres que gostam de outras mulheres. Todos os alunos ficaram em choque e vemos que o general Rick Flag junto do Eric estavam lá fora observando essa aula. Segundo Eric, a professora não parece muito profissional, tem algo de errado nessa história. Os alunos lá fora viram os dois fuxicando e o Eric disfarçou dizendo que deixou cair sua lente de contato ali. Todos voltaram para suas salas e o Eric já quer saber quando ele vai encontrar a noiva, mas o general diz que isso é uma troca, ele tem que ajudá-lo a socorrer a princesa antes. Eric reclama que tá demorando muito e o Rick ignora para dizer que foi tudo culpa dessa professora, foi ela que afirmou que as visões da Circe estão corretas. Só que agora não parece muito que ela sabe do que está falando. O comando das criaturas já saiu para eliminar a princesa e eles terão que desmascarar essa professora para poder impedi-los de terminar o serviço. Assim, o Eric vai virar um herói e a noiva lhe dará uma chance. Extremamente animado, Eric se oferece para eliminar a professora, mas o general diz que não. Eles têm que investigar, ir até a casa da professora. E segundo Eric, quando chegarem lá, ele vai investigar primeiro a gaveta de roupas íntimas dela. Enquanto vão para a casa da professora, Eric se lembra daquele dia que ele eliminou o Dr. Frankenstein e a noiva pegou ele no flagra. Os dois brigaram e o Eric acabou pegando fogo. De volta ao presente, General Rick Flag ainda não conseguiu falar com a princesa. Alguém está atendendo e desligando na cara dele. Ao mesmo tempo, o avião do comando das criaturas estava pousando lá no território do Pocolistão e eles foram recebidos pelos soldados da princesa. O comandante deles, o Alex, está muito feliz ao ver o comando, mas pergunta por que eles voltaram tão cedo e a noiva diz que os Estados Unidos detectaram uma nova ameaça e eles chegaram para eliminar essa tal ameaça. Alexei quer saber que ameaça é essa, afinal o Pocolistão passou anos sem ter nenhum problema e quando abriram a comunicação com os Estados Unidos, todos os problemas começaram a aparecer. Ele quer muito saber que nova ameaça é essa, mas a noiva diz que não tem permissão para dizer nada para ele e todos entram no carro. Eric e Rick Flag finalmente chegaram à casa da professora e o Eric ficou em choque ao ver uma mulher passeando com um gato. Ele não sabia que esse tipo de coisa acontecia, só pode ser um mau presságio, um mau agouro. Mas segundo o general, isso é apenas um gato numa coleira, não quer dizer nada. Só que o Eric insiste, com certeza é algum tipo de agouro e ele se baseia nisso pois conhece o sobrenatural, afinal já viveu com uma cigana que era envolvida com o oculto. Enquanto entram na casa da professora, Eric se lembra mais daquela noite. Ele saiu do castelo do Frankenstein pegando fogo e se jogou num rio. Completamente desmaiado, ele passou a noite toda lá e na manhã seguinte, uma senhora com seu cachorro chamado Ivan o encontraram ali boiando. A senhora tem problemas de visão e não consegue mais enxergar, mas assim que percebeu
percebeu que seu cachorro encontrou algo, ela tateou e percebeu que era um homem. Esse homem é o Eric, e com a ajuda de seu cachorro, a senhora o arrastou para dentro de seu barraquinho no meio da floresta. Quando acordou de repente, Eric queria saber que palhaçada é essa, e depois de mandar seu cachorro ficar quieto, a senhora disse que o Eric estava muito queimado e ela está utilizando pomadas com propriedades curativas antigas para ajudá-lo. Essas pomadas são sagradas para a família dela, e o Eric diz que isso é bobeira de cigano, e a idosa concorda. Ele então permite que ela continue o tratamento. Na manhã seguinte, ele já voltou a andar, e a idosa o elogia. Eric acha estranho e pergunta por que ela não olha para ele enquanto fala, afinal isso é desrespeitoso. Mas aí a idosa explica que seus olhos não funcionam mais. Ao entender isso, Eric diz que esse mundo não tem nada de valor além da beleza. Se ele um dia perdesse o dom da visão, se churrascaria imediatamente, afinal não conseguiria mais ver a beleza de sua noiva. A senhora então manda o Eric fechar os olhos. Assim que ele faz isso, ela pede para ele imaginar sua noiva. Quando ele faz isso, a idosa explica que isso é a beleza e ele nem está utilizando seus olhos para poder enxergá-la. É assim que a idosa passa a maioria de seus dias. Ela vê mais beleza do que o Eric pode imaginar. Quando entram na casa da professora, General e Eric se separam para investigar. Lá embaixo, Eric encontra um gato querendo passear com sua coleira e o general, que foi pro segundo andar, de cara pisou no líquido vermelho que sai do corpo das pessoas quando elas se ferem. Ele então abriu uma porta e encontrou a professora lá, sem vida. Rick chamou o Eric e os dois descobriram que alguém passou a lambida no pescoço dela. Eric não entende, pois eles acabaram de ver a mulher dando aula e o Rick fala que aquela deve ser alguma artista disfarçada. Com certeza é alguém que trabalha pra Circe. Aquela conversa lá na frente da Amanda foi só pra enganar todo mundo. General então liga pra princesa de novo e dessa vez ela vê o seu funcionário atendendo e corre pra conversar com o Rick. O general manda sair dali imediatamente, pois o comando está chegando pra eliminá-la. Eric fica o tempo todo perturbando, pedindo pro general falar dele pra ela, pra poder a princesa dizer pra noiva que o Eric é muito gente boa e eles têm que ficar juntos. General o manda calar a boca e continua falando com a princesa. Ele a manda sair dali imediatamente e vê pela janela que o carro com a pessoa fingindo ser a professora de Temícera chegou ali. O general desligou rapidamente e o Eric ficou triste, pois ele não falou a respeito dele pra princesa. O que importa agora é que eles têm que se esconder, pois aquela pessoa acabou de entrar na casa. Como está de pirraça, pois o general nem tentou falar sobre ele, Eric não se esforçou para se esconder, mas por sorte o homem conseguiu convencê-lo. Assim que a pessoa ia entrar na casa, Eric se lembrou de mais um dia. Ele estava caçando e trazendo o animal para poder aquela idosa cozinhá-lo. Ela diz que seu pai ficaria feliz de ver que alguém está utilizando seu antigo objeto letal. O nome dessa idosa é Bogdana e o Eric agradece por ter cuidado dele. A mulher lhe deu um lugar para se recuperar e ela explica que aquele não é só um lugar para ele se recuperar, na verdade é a casa dele. Afinal, Eric agora é família. Bogdana e o Ivan nunca foram tão felizes assim. Lá no Pocolistão, alguém avisou o Alexei e sabendo que não pode levar o comando pro castelo, ele começou a dar voltas pela cidade, dizendo que tem muito trânsito e ele vai pegar um atalho. O general e o Eric estavam se escondendo na sala e viram a professora ligar o videogame. Ela então se destransformou e descobrimos que ela era o super vilão Cara de Barro. Ele é muito perigoso e o general junto do Eric tem que fugir dali. Lá no Pocolistão, o pessoal do comando começou a desconfiar do Alexei, que simplesmente parou o carro dizendo que o motor estava fazendo um barulho estranho. Dr. Fósforos exigiu que o Alexei voltasse pro caminho, mas o homem está se fazendo de besta. Lá na casa da professora, Rick e Eric não conseguiram escapar. O Cara de Barro os pegou. No Pocolistão, soldados cercaram o carro do comando e Alexei falou para eles que lutaram para defender a princesa e não vão deixá-los fazer nada com ela. O homem tenta ameaçar a noiva e o Dr. Fósforo simplesmente destrói a cabeça dele. Foi uma pena, pois ele gostava do Alexei. Os soldados começaram a efetuar disparos contra eles e o comando saiu pro combate. Lá na casa da professora, o Cara de Barro descia o cacete no general e o Eric tentou partir para cima dele, mas acabou sendo engolido pelo corpo de barro dele. General nem tem chances, seus disparos não fazem o menor efeito no Cara de Barro. O comando das criaturas se separou e como a Nina e o Doninha não oferecem muito risco, os soldados vão se focar na noiva e no Dr. Fósforos. Ela com seus disparos eliminou diversos soldados e partiu para cima de um que estava flutuando. O Cara de Barro utilizou seu joelho para causar um dano irreversível contra a coluna vertebral do general. Dr. Fósforos bateu de frente contra um tanque de guerra do pessoal do Pocolistão e tirou sua roupa para poder concentrar todo o poder. Com seu calor extremo, ele simplesmente atravessou a blindagem do tanque e dissolveu as faces dos pilotos lá dentro. Ele realmente é muito poderoso. Lá na casa
casa da professora, Eric tentava de tudo para derrotar o cara de barro, e no Pocoristão, a noiva eliminou todo mundo com os objetos letais tecnológicos dos soldados voadores. Eric viu uma única solução. Ele se esforçou para alcançar a tomada na parede e puxou os fios para dar um choque no cara de barro, e isso realmente o eliminou. Depois, no Pocoristão, um soldado pediu para ser poupado, mas Dr. Fósforos simplesmente deletou a existência dele com seu pé muito quente. Agora, o comando das criaturas tem que se reunir, pois estão todos separados. Na casa da professora, Rick Flag estava à beira de perder a vida, e o Eric o pegou no colo pedindo para que ele não partisse. Ele tem muitas perguntas ainda para fazer, como por exemplo, será que a noiva alguma vez falou a respeito dele? E se falou, será que ela disse seu nome com carinho? O general, quase perdendo a vida, manda o Eric dizer a verdade para a noiva, e depois perde a consciência. Será que ele foi de Vasco? Eric então se lembra mais uma vez do passado. Uma noite, lá na casa daquela senhora cigana, ele disse que já tinha ficado tempo demais ali e precisava se reencontrar com sua noiva. O propósito deles é ficar juntos, e a idosa fala que ela tentou eliminar o Eric. A mulher não o ama, ele tem que ficar ali, pois aquela é a nova casa dele. Só que segundo Eric, sua noiva estava apenas flertando com ele, não tem nada demais. Humanos têm rituais complexos de acasalamento, e a Bogdana ainda não entende isso. Ninguém ama uma mulher fácil demais. Bogdana tenta dizer que a noiva não ama o Eric, mas ele não consegue entender isso e não dá ouvidos a ela. A idosa implora pro Eric não ir embora, pois ela não quer ficar sozinha, e Eric diz que nunca deixaria ela sozinha. Ele então pegou uma panela e removeu a existência da idosa, atingindo contra sua cabeça diversas vezes. Um dos soldados chegou até a princesa e ela perguntou o que aconteceu. Ele então contou que o comando das criaturas escapou, e a princesa disse que isso é trágico demais. Eles foram enganados pelo próprio governo, e a princesa não terá escolha. Eles precisam encontrar o comando e eliminar todos. De volta ao passado, Eric saiu da casa da Bogdana e Ivan foi com ele. Obrigado por assistir, até o próximo!